hoje, irmãos, nós vamos finalizar esta série. Se você, porventura, não assistiu o primeiro dia ou o segundo dia dessa série, quero te motivar. Eu quero te motivar a assistir. Por quê? Eu diria que é uma série importantíssima para o tempo que nós estamos vivendo. Na primeira parte dessa série, nós pregamos sobre o domingo, ou o primeiro dia da semana. Quem esteve aqui nessa pregação, levanta a mão bem alto. Maravilha. Então, nós falamos dessa boa tradição de fé cristã, na qual o culto é celebrado no domingo, ou o dia da ressurreição do Senhor. Então, como que o domingo se tornou o dia do Senhor para a igreja? Nós trabalhamos isso. Eu diria que é muito importante para um tempo que nós vivemos, especialmente pós-pandemia, onde as pessoas simplesmente querem ficar acessando as coisas à distância, sem se importar com o significado do ato de congregar, o significado de se ajuntar como igreja. Na segunda parte nós tratamos sobre o sétimo dia, que é o sábado, né, ou o Shabat. E aqui nós trouxemos, à luz das Escrituras, no Novo Testamento, o significado do descanso sabático. E mais uma vez, eu creio que é uma mensagem para os dias de hoje, um dia acelerado, os dias são complexos, carregados de informações, não é mesmo? A gente está sempre se sentindo atrasado e é importante a gente entrar no ritmo do Senhor. E hoje, irmãos, nós falaremos sobre o último dia. Então, falamos sobre o primeiro dia, sobre o sétimo dia, e agora a gente vai dar um salto e nós vamos para o último dia, o dia escatológico. Escatológico é que significa fim dos tempos. Então a Bíblia fala para nós sobre o dia, ou o grande dia, ou o último dia. E quando a Bíblia utiliza essa linguagem, muitas das vezes no Antigo Testamento, está apontando para um juízo que havia de acontecer e que aconteceu. Mas tanto profetas do Antigo Testamento, mas em especial no Novo Testamento, nas palavras de Cristo e dos apóstolos, há uma expectativa de um grande juízo, de um juízo final. Há uma expectativa de um encontro com Cristo. A fé cristã, ela é fundamentada na certeza da obra de Cristo, assim como no retorno glorioso de Cristo. Amém, irmãos? Então, a mensagem de hoje nós falaremos sobre isso, sobre aquilo que norteia a esperança cristã. Um Cristo que veio, cumpriu a sua obra, e esse mesmo Cristo prometeu, ele há de voltar. Amém? Então, para começar a missão de hoje, vamos abrir em Hebreus capítulo 9, verso 23. Nós leremos aí do verso 23 ao 28. Se colocar de pé, é a nossa primeira leitura. Nós, por costume, lemos de pé. Hebreus 9, nós vamos navegar nas Escrituras hoje, passar por Hebreus, Mateus 24, 25 e Apocalipse. Deixa eu abrir aqui. Hebreus capítulo 9, nós vamos ler aqui do verso 23 ao 28, assim diz as Escrituras. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores, pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, à semelhança do sumo sacerdote, que entra no lugar santíssimo todos os anos, com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo, mas agora, ele apareceu, uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Senhor, eu creio que pela ação do teu Santo Espírito, aquilo que o Senhor quer comunicar será assimilado, será absorvido, será compreendido. Senhor, nós estamos aqui reunidos como igreja, Pai. Sabe, que nós venhamos a compreender que o Senhor nos chama para um local de reverência, para um local de rendição completa à tua presença. Pai, o Senhor é fiel.
E hoje nós vamos aqui navegar nas Escrituras para tratar sobre essa grande promessa, a certeza do retorno de Cristo Jesus. Senhor, trabalha em nós, Pai, essa santa expectativa. Trabalha em nós, Senhor, a convicção de cada feito extraordinário do Seu Filho. Eu oro, Senhor, para que nós, todos hoje, Pai, que chegaram aqui essa noite, estejamos plenamente desarmados, Senhor, sabe, rendidos para receber da Tua boa mensagem. Não por uma questão de convencimento humano, mas sobretudo, Pai, por uma questão de convencimento do Teu Espírito. Nós estamos completamente abertos, Senhor. Então nos leva a este local de profundidade, a este local de dependência. Sabe, Senhor, traga a nós uma atenção distinta nessa noite. Que a nossa paixão por Jesus, a paixão pela volta de Jesus se intensifique. Nos livre, Senhor, de levar uma vida que ignora essa bendita certeza. Que vida mesquinha, Senhor, nós teríamos se nós só pensássemos em nós mesmos. O Senhor nos norteia, o Senhor nos conduz na bendita esperança, na certeza de que aquele mesmo Filho que veio e cumpriu a obra da cruz, Ele voltará. Senhor, eu oro por isso, Pai, que durante a mensagem, que desde já, que os nossos corações estejam plenamente aquecidos, que os nossos corações sejam sedentos para receber do Senhor, e todo tipo de impedimento que caia por terra agora em nome de Jesus. Assim nós oramos, amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar. Muito bem. Esse texto de Hebreus, para quem não está familiarizado, talvez tenha ficado um pouco complexo de se assimilar. Isso porque o autor está fechando o entendimento, onde ele está fazendo um paralelo. E é como ele costuma realizar por todo o livro de Hebreus. O autor de Hebreus não é conhecido, mas Hebreus ele é aceito, ou muitas das vezes colocado como o quinto evangelho. E é justamente a carta que tem uma maior ênfase em trazer paralelos entre o Antigo Testamento, ou a Antiga Aliança, e a Nova Aliança em Cristo Jesus. Então, para você que não está tão acostumado com essa linguagem, o autor aqui ele está fazendo um paralelo entre o sacrifício que era feito dentro da ritualística judaica. Então, antes que Cristo viesse, morresse, ressuscitasse, o que se tinha era um modelo de adoração que se utilizava de sacrifícios de animais. Então, os animais sacrificados, o sangue desses animais sacrificados, eles estavam dentro do modelo de adoração, de maneira proporcional. Então, muitos sacrifícios eram feitos diariamente no templo, na Antiga Aliança. Então, em cada etapa da história de Israel, haviam esses sacrifícios. No entanto, havia um sacrifício em especial, que ele era realizado no dia da expiação, ou conhecido o dia de Yom Kippur. E nesse dia em específico, apenas um homem, segundo uma genealogia específica, conhecido como o sumo sacerdote, ele era ungido por Deus para adentrar naquilo que era chamado de o Santo dos Santos, ou o compartimento interno daquela estrutura de adoração. Era o local mais interior dessa estrutura, e ali ele apresentava o sangue de um cordeiro sem mancha. Aquele sangue, ele era aspergido, ele era derramado sobre a tampa de uma caixa, que é o propiciatório da Arca da Aliança. E havia uma expectativa da nação de Israel em relação a este sacrifício. Este sacrifício anual, e por ser anual ele era repetido todos os anos, ele, uma vez aceito por Deus, ele indicava acobertamento dos pecados, apaziguamento entre Deus e a nação de Israel. No entanto, ano após ano era necessário que esse sacrifício fosse repetido. Amém? Então coloque isso em perspectiva. O autor de Hebreus ele está olhando para esse tipo de sacrifício e agora ele faz o paralelo com Jesus. E com Jesus ele diz que o sacrifício foi de uma vez por todas. De tal maneira que o sangue de Jesus é superior ao sangue de qualquer outro animal. Que o sangue de Jesus é superior àquele tipo, aquele arquétipo, apontando para o Messias de um cordeiro sem mancha. Então agora Jesus adentra não em um santuário feito por mãos humanas, mas em um santuário espiritual, onde com o próprio sangue que é derramado e aceito por Deus, agora todos aqueles que creem em Cristo têm os seus pecados perdoados e são inseridos em uma nova vida. Você pode dizer amém por isso? Ou seja,
em linguagem sacrificial, o autor de Hebreus ele está dando uma ênfase à obra da cruz, demonstrando que a obra da cruz, o ato salvífico de Jesus, a morte de Jesus Cristo e a ressurreição de Cristo, ela aponta para essa consumação superior àqueles sacrifícios que eram realizados anualmente pelos judeus. Logo começa-se agora uma nova aliança. E aí o mesmo autor de Hebreus ele vai fechar deixando muito claro, no verso 26 em sequência, esse mesmo Jesus que apareceu uma vez para retirar os pecados, aparecerá uma segunda vez. Amém, irmãos? Ele aparecerá uma segunda vez, e nessa segunda vez agora, ele virá para salvar. Então, olha só que interessante, quando nós falamos sobre o último dia, nós estamos falando ao mesmo tempo sobre o retorno de Cristo, sobre o grande julgamento que vai alcançar toda a humanidade, e estamos falando sobre a ressurreição esperada. Todos os seres humanos experimentarão por essa ressurreição. Aqueles que perseverarem até o fim, isso é uma linguagem muito robusta no livro de Apocalipse, aqueles que perseverarem até o fim, aos vencedores, a estes, eles provarão de uma ressurreição tal qual aconteceu com Jesus, e terão seus corpos glorificados, ou seja, tudo aquilo que hoje nos fere na temporalidade da vida, isso não mais nos atingirá. Toda lágrima será enxugada, toda dor, todo sofrimento que nós temos que lidar ainda, tudo isso se findará. E Deus, enquanto um bom Pai, vai então enxugar toda lágrima, e dali por diante, para toda a eternidade, nós provaremos de um estado pleno da presença de Deus. Amém, irmãos? Ainda, falando sobre esse último dia, nós estamos falando de um dia final, e nesse dia final, haverá também uma restauração final para toda a terra. Eu sei que é muito comum, quando nós falamos sobre fim dos tempos, últimos dias, pensar em destruição da terra, mas a linguagem bíblica não aponta para nós uma destruição, mas aponta para nós a uma renovação, a uma fusão final entre céus e terra. Amém, irmãos? Isso é muito importante. Por quê? Porque a palavra de Deus é enfática. Deus criou todas as coisas, e uma vez sendo criado, e o ser humano o pecado do homem amaldiçoou a terra, mas Deus não se esqueceu da obra criada, e da mesma maneira como Jesus foi ressurreto, todos aqueles que crerem em Cristo até o fim também passarão por essa ressurreição. Da mesma maneira a terra provará dessa renovação final. Isso demonstra, irmãos, que Deus não abandonou a obra que Ele mesmo criou. Então aquela ideia inicial de um jardim tomado da presença de Deus, e homens comissionados para poder fazer com que a glória de Deus fosse enchendo toda a terra, agora tem uma imagem final, de uma cidade santa fundindo com a terra, ou seja, de um jardim para uma cidade, de um projeto de alcance global para um alcance efetivo final realizado pelo próprio Cristo. Amém, irmãos? Então eu sei que quando nós falamos sobre os últimos tempos, cria-se uma expectativa de se criar uma espécie de quebra-cabeça do fim dos tempos. E eu sei que isso dá ibope, eu sei que isso é carregado, as pessoas gostam de polêmica, especialmente quando nós temos aí instabilidades geopolíticas, instabilidades na economia mundial, ou temos crises sanitárias. É muito comum as pessoas já associarem e tentarem fazer uma espécie de coxa de retalhos dos últimos tempos, como se estivesse ali descobrindo o tempo que Jesus vai voltar. Agora, irmãos, eu vejo que às vezes as pessoas se perguntam: olha, será que nós não somos a última geração? Não é? Quem já nunca se perguntou isso? Tem gente que falava assim: olha, pastor, estava orando e eu estou sentindo que é a nossa geração. Amém? Muito bem, é legítimo esse sentimento. Agora, esse mesmo sentimento de ser a geração do fim alcançou a igreja no primeiro século, e alcançou a igreja no segundo século, e deve alcançar cada igreja em cada geração. Essa ideia de ser a geração do fim, ela é totalmente bíblica, a despeito desse sentimento de se achar privilegiado. Mas a questão principal é que todos nós fomos comissionados desde o primeiro século, por conta da ressurreição de Cristo, de cultivarmos um caráter escatológico, muito mais do que uma expectativa cronológica, em que tempo Ele vai voltar.
tem a ver com um caráter escatológico, uma convicção de que ele voltará e de que esse dia pode ser hoje, portanto, na certeza de que ele há de voltar, a minha vida não pode estar desajustada. A certeza de que ele irá voltar deve gerar em mim um compromisso, uma plena consciência, que a minha vida não pode ser apenas para mim mesmo, que eu não posso ficar jogando Cristo e a vida de caminhar com Cristo para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Não falo isso com um tom de ameaça, um tom provocador ou para amedrontar. Mas fato é, irmãos, que ele há de voltar. Então toda a geração da igreja, desde o primeiro século, cultiva essa iminência, repete comigo, iminência, do retorno de Cristo. Ele há de voltar e pode ser a qualquer momento, irmãos. E nós somos convocados pelas Escrituras a cultivarmos esse caráter do fim, esse caráter escatológico. E não uma tentativa de domínio cronológico, do cronos, do tempo, do calendário. Isso aqui é importante, irmãos. Muitas das vezes nós nos esquecemos desse fato. Nós levamos nossas vidas, cultivamos vários planos, o que está tudo bem. Mas se esquecer deste fato bíblico que Jesus há de voltar, isso bagunça, nos desorienta. Afinal de contas, essa mesma fé que nos salva é a fé que nos orienta para a bendita esperança. A certeza, irmãos, é uma convicção, Cristo voltará. Como que isso impacta as nossas vidas? Como que a certeza do retorno de Cristo impacta a maneira como você está vivendo hoje? Você não está no controle das coisas, irmãos, você não está. Você não sabe o que pode acontecer ao sair daqui hoje. Você não consegue controlar plenamente a sua própria vida. Mas dentro da sua esfera de responsabilidade, você tem decisões a tomar. Você não tem o domínio dos seus dias. E Cristo há de voltar, irmãos, em qualquer momento. Portanto, a cada dia deve caminhar conosco uma consciência de último dia. Você está aqui, irmão? Glória a Deus. Isso nos afeta profundamente. Ter essa convicção daquilo que no grego nós chamamos de parousia. A parousia, é muito comum ser utilizada a expressão parousia como retorno de Cristo. Mas a palavra parousia no grego significa presença. E era muito utilizada em contextos quando um rei chegava. E o rei chegava, a parousia era a presença real. Amém? Então, é completamente natural a gente associar isso ao retorno de Cristo. A parousia, ela é esperada desde o início pela igreja. Alguns até se questionam, puxa vida, eles estavam lá no começo, dizendo Maranata, ora vem Senhor Jesus, na certeza de que Cristo voltaria. Mas olha só, 2000 anos se passaram, ele ainda não veio. Será que essa mensagem não é uma ilusão? Será que isso não é uma promessa que caiu por terra? Muitos se questionam isso, irmãos. Mas não, as gerações foram passando, os discípulos dos discípulos, os patriarcas e todos aqueles na história da igreja cultivavam esse mesmo caráter. Então nós temos, por compromisso bíblico, cultivar essa certeza de que Deus nos chamou para essa última hora, para esse último dia. E sai do que eu chamo de escatologia de jornal, irmãos, que fica toda hora consultando a geopolítica atual para poder então ter uma expectativa, se sentir mais assim, não, agora Jesus vem. Você não precisa disso. Amém? Vá para Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Nós vamos ler aqui o verso 35. Mateus 24, 35 diz assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Verso 36, atenção. Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Pausa aqui um pouquinho. Quando o verso 36 pontua quanto ao dia, ele está falando sobre esse dia escatológico. Mateus capítulo 24, ele é alvo de muitos estudos. Especialmente porque ali ele vai tratar sobre situações que por vezes aconteceram tanto no primeiro século quanto em outros séculos, como no presente século. E por isso é muito comum as pessoas identificarem alguns cenários, mais uma vez, geopolíticos, instabilidade no Oriente Médio, guerras, rumores de guerras, situações climáticas, não é mesmo? E identificar tudo isso como, olha, está vendo? É o cenário de Mateus 24 se cumprindo. Mas antes de você saltar para o futuro, você deve olhar para as Escrituras e compreender que ela falava para um povo específico em uma época específica.
E a primeira pergunta que nós devemos fazer para Mateus 24 é se muitos daqueles eventos se consolidaram, aconteceram no primeiro século. E a resposta é sim. A segunda pergunta que nós devemos fazer é se aquilo que aconteceu no primeiro século é um tipo, é uma sombra ou um apontamento do que pode vir a acontecer no futuro. Nós podemos deixar isso em aberto. Mas quando nós falamos sobre o retorno de Cristo, quando estamos falando do dia do juízo, quando estamos falando da parousia, o texto é muito claro. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Ninguém sabe. Uma vez eu ouvi um irmão dizendo da seguinte maneira: olha, pastor, a Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora, mas não fala nada do ano e do mês. Então eu posso ir atrás. E a bem da verdade, infelizmente, muitos homens e mulheres de Deus, de grande nome, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, já tentaram cravar uma data para o retorno de Cristo e passaram uma grande de uma vergonha. Porque o texto não nos convida a isso. O texto não nos convida a esse tipo de cálculo. O texto é muito claro. Ele voltará. E isso deveria ser suficiente para nós. Por que é que nós temos a certeza de que Cristo vai voltar? Porque há instabilidade no Oriente Médio. Porque há crise econômica global. Porque há uma peste que se levantou nos últimos anos. Todos esses eventos aconteceram de maneira recorrente ao longo da história da humanidade. A palavra é clara, deixando muito evidente para nós que a certeza de que Cristo vai voltar não está vinculada a uma mudança de cenário político. Tão somente a palavra de Cristo, eu voltarei, é suficiente para nós. Nós não precisamos testemunhar nenhuma outra calamidade para poder então alimentar a expectativa. Opa, pelo jeito ele está voltando. Não. Ele disse que voltará. E ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele fala. Então eu preciso ler as notícias para ser uma pessoa atual e dialogar. Amém. Mas eu não preciso do noticiário. Eu não preciso das redes sociais para poder ter uma sensação, um arrepio, um frio, para dizer, olha, eu acho que nós somos a geração do fim. Não, está tudo errado, irmãos. Nós somos a geração do fim, assim como o primeiro século foi a geração do fim. Porque ser a geração do fim significa cultivar os nossos olhos no que Jesus disse. E ele disse que em breve ele voltaria. Nós estamos nos últimos dias e em breve ele há de voltar. Amém? Nós não precisamos ficar montando um quebra-cabeça. Olha, não, porque veja bem, a Rússia aponta para isso. Não, olha bem, porque o que está acontecendo em Gaza, olha só, tá essas coisas acontecendo. Olha a economia global, agora a terceira guerra com isso. Então aí Jesus vai voltar. Irmãos, Jesus disse que voltaria. Isso é suficiente. Amém? Agora todas essas coisas, essas oscilações sociais, elas aconteceram, estão acontecendo, elas acontecerão, em outros momentos elas serão intensificadas. Essa oposição cósmica entre bem e mal é muito bem narrada durante todo o livro de Apocalipse. Amém? Então especificamente sobre o dia e a hora, ninguém sabe. Nem os anjos, nem o filho, ninguém sabe. E aí o texto começa a se desenvolver. E obviamente eu não teria todo o tempo do mundo. Mas eu vou citar rapidamente a linguagem que Jesus utiliza para falar sobre este dia. Repete comigo, o último dia. Muito bem. Dos versos 37 ao 39, ele vai utilizar a expressão, como nos dias de Noé. E muita gente tenta ir muito além do que o texto permite. E basicamente o ensinamento dos dias de Noé é que o dia do juízo virá de surpresa. Aqui ele vai dizer que pessoas estariam se dando em casamento, ou seja, pessoas estariam levando as suas vidas, construindo família, fazendo o que tem que fazer, mas sem se atentar para um dia de julgamento. O retorno de Cristo, ele aponta para a salvação eterna, e ele aponta para julgamento eterno também. Ele segue do verso 40 ao 42, vai falar de 2 homens em um campo. Isso, o que nos ensina? Sobre um ser tomado e outro não. Que o dia do juízo virá repentinamente e as pessoas devem estar sempre alertas. É uma sessão que vai se desdobrando, onde Jesus está tentando deixar muito claro. É necessário um caráter do fim, um caráter escatológico. Isso importa muito mais do que uma expectativa cronológica. Está claro isso aqui? Dá um amém. Seguindo, Mateus 24, 43 e 44, vem uma outra ilustração. Como um ladrão na noite, ou seja, o dia do juízo chegará sem aviso, e chegará quando não esperamos. Isso nos convida ao quê? Estar pronto o tempo todo. Então se você fica esperando um noticiário para apontar para uma suposta instabilidade, para que você possa pensar com um tipo de profecia, para tentar fazer uma conexão dentro de alguma linguagem figurada de Apocalipse, irmãos, você está fora da perspectiva de fim que Deus tem para nós. Seguindo.
Aí ele vai trabalhar em Mateus 24, 45, 51, como um senhor que retorna. O dia do juízo chegará de surpresa, sem qualquer aviso. Então o ouvinte, nós estamos lendo, nós somos exortados a ser diligente no serviço e viver uma vida reta. Aí chega Mateus 25, que aqui, meu irmão, é alvo de tudo que você possa imaginar. Mateus 25, do 1 ao 13, vai falar das 10 virgens esperando. De todo o coração, irmãos. Uma vez eu ouvi um pregador dizendo assim: olha, irmãos, eu tive uma revelação de Deus, e nessa revelação ele me mostrou que apenas uma das 10 virgens está com a lamparina acesa. Isso significa então que ainda faltam outras para que Jesus volte. Irmãos, isso é irresponsabilidade. Isso é iludir as pessoas. É torcer o texto bíblico. Como que alguém pode dizer assim: eu tive uma visão, uma revelação, e uma lamparina está pronta com azeite? Falta mais 4, ou falta mais 9. Isso não faz o menor sentido. E as pessoas olham e falam: meu Deus do céu, aleluia. É de Deus, não é, irmão, não é, isso é uma loucura, isso é insanidade. É torcer o texto bíblico, é ser irresponsável com o povo. É criar uma ilusão, como se dissesse, dá tempo ainda, tem coisa para ajustar. Não, irmãos, nós estamos nos últimos dias. Então esquece isso, mas eu tive a revelação. E o que o texto diz, o texto é claro, o texto é explícito. Deus não nos permite pegar o texto e aplicar numa suposta experiência para tirar um novo ensinamento que vai além do que o próprio texto diz. Isso é ofender as escrituras. Aleluia, exagerei, aleluia. Aí ele vai para Mateus 25, do 14 ao 30, que vai falar daquela grande lição dos servos com os talentos, que provavelmente você já ouviu várias vezes. Eu entendo que muitas das vezes é colocado: olha, Deus te deu um talento, não enterre, multiplique. Ok, isso faz o sentido, mas aqui especificamente, ele está falando sobre esse caráter escatológico. Ou seja, este Senhor lhe confiou responsabilidades. Quem é você durante a primeira vinda e o retorno desse Senhor? Porque haverá uma prestação de contas. O dia do julgamento é o dia onde nós prestaremos contas. E por favor, irmãos, esquece a ideia, eu não vou nem citar o autor, amém? Mas esquece essas ideias fantasiosas de que quando chegar o grande dia vai ter um telão passando tudo que você fez, não fez. Eu sei que tem um vídeo que emociona e fala: olha, tá vendo, aquela pessoa fez, ela limpou a janela, porque tinha que limpar a janela, então ela vai ganhar o galardão, ela vai ganhar mais que você, hein, que tinha que pregar, não fez nada, sem vergonha, entende? Eu sei que mexe com a gente, mas tira um pouco essa mentalidade hollywoodiana, amém? Tal qual os dois pilotos do avião, um vai embora, a roupa fica dobrada e aí o outro continua, amém? Tira um pouco essa ideia e se atenha ao que o texto permite. E fica fixado naquilo que a palavra permite a gente compreender. Não precisa ir além, não precisa torcer o texto, amém? E aquilo que nós não sabemos, olha só que maravilha, não sabemos, amém? Pronto, é simples. Ainda, Mateus 25, agora sim, 31 a 46, gostaria que você fosse lá, porque nós leremos agora do 31 a 46, porque agora ele fala sobre esse grande dia. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará, repete comigo, separará. Tudo bem? Umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pausa aqui. Percebe a conexão de julgamento e criação? E este Senhor que retorna é o Cristo da redenção? Então percebe que são as grandes temáticas bíblicas sendo trabalhadas: criação, queda, redenção e consumação final. Olha que maravilha, irmãos. Então o julgamento, o juízo, não é apenas um ato para aquele momento. Não, ele resume a história da humanidade. Ele resume as razões, motivações de Deus ter criado todas as coisas. Seguindo. Verso 35, pois eu tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Verso 37, então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessidade de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Verso 41, então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno,
preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome, vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Diga amém. O texto é muito claro. O dia do retorno de Cristo, o dia do retorno do Rei, o dia do retorno desse Senhor, será um dia de prestação de contas. Haverá salvação para aqueles que permaneceram fiéis até o fim, para aqueles que se identificam aqui dentro dessa ilustração. E eu quero pontuar algo importante, porque em um outro texto dos Evangelhos, nós vamos ter homens que vão se questionar de não entrar ali no descanso do Senhor, dizendo: olha o que eu fiz em teu nome, eu preguei em teu nome, pessoas foram curadas em teu nome, profetizei em teu nome, e aí, eu não os conheço. E aqui a ênfase do texto não é o que homens simplesmente faziam, mas especialmente o que eles deixaram de fazer. E eu queria te convidar a essa reflexão nessa noite, porque talvez você reflita sobre a fé cristã, e a primeira coisa que vem ao seu pensamento é tudo que você faz de bom. Olha, eu sou um pregador, então eu prego bem. Olha, eu sou um líder, eu sou um bom líder. Mas aqui a reflexão é um pouco mais profunda. O que é que talvez nós temos deixado de fazer? Percebe que o questionamento aqui desse Senhor é outro. É importante destacar que esse texto aqui, ele não dá legitimidade a uma ideia de salvação por obras. Amém, irmãos? A palavra de Deus, em diversos textos, tanto pela própria palavra de Cristo, nos evangelhos, como pelos apóstolos, especialmente o apóstolo Paulo, deixa muito claro para nós que a salvação é pela graça, mediante a fé, e não vem por obras. Amém? No entanto, nesse juízo final, aqui, esse Senhor está testemunhando sobre o que dá visibilidade. O esperado de quem segue a esse Senhor, o esperado de quem se submete a esse Senhor, é cultivar agora a mesma natureza desse Senhor. Aquele que crê em Cristo, quem crê aqui, irmão? Recebe a natureza de Cristo. Logo, irmãos, o natural é que nós passemos a agir conforme Cristo. E uma das dádivas de Cristo em nós, irmãos, é conseguir atribuir ao próximo a existência, é conseguir enxergar a dor do outro, é conseguir compreender que há injustiça, desigualdade e há vulneráveis. O texto aqui, pequeninos, não se resume a criança, mas pessoas em situação de vulnerabilidade. A obra da cruz de Cristo nos nossos corações, ela é tão poderosa, que ela nos movimenta em direção a pessoas que não gerarão para nós vantagem, rentabilidade, status. A obra de Cristo, ela é tão poderosa, que ela faz mortificar o nosso ego, de tal maneira, irmãos, que agora, nós como Cristo, passamos a ofertar nossa vida em sacrifício de pessoas que não merecem o nosso sacrifício. Desafiador isso. Pois bem, é sobre essa ênfase que Jesus está querendo trabalhar, que muitas das vezes deixamos de fazer. Nós nos acostumamos a fazer muitas coisas, colocar um rótulo evangélico e dizer: é para Deus, quase que numa tentativa de convencimento. Deus, olha minhas obras. Mas a pergunta hoje é mais cirúrgica: o que é que talvez nós estamos deixando de fazer? Sabe, irmãos, tem pessoas que estão escondidas de Deus, fazendo um monte de coisa para Deus. Tem pessoas que estão se esquivando da santa comissão, fazendo um monte de coisa em nome de Deus, às vezes dentro da igreja, abraçando, acumulando um monte de coisa, e deixando de lado a presença, deixando de lado a intimidade. E é justamente na intimidade cultivada que nós vamos sendo conformados à natureza de Cristo. E aquele que é de Cristo, anda com Cristo, ele se parece com Cristo. Por isso ele olha, ele enxerga os invisíveis. Aqueles que estão em Cristo, eles não seccionam o domingo. O domingo é o dia de adoração, como é o dia do Senhor. Segunda-feira é segunda-feira, é bagaceira. O que importa é o domingo. Calma lá. O domingo ele vai nos modelando, porque é de acordo com a presença, de acordo com a revelação do Cristo, aquilo vai nos modelando. E a segunda-feira, então, é o momento onde nós temos a possibilidade de abrir os olhos, de enxergar aqueles que não são enxergados pela sociedade,
de buscar assimilar a dor do outro, e não apenas ficar orbitando em relação à sua própria dor. Eu sei, irmãos, é desafiador, mas somos de Cristo, e como Cristo somos chamados ao sacrifício. Isso em nada nega ou exclui, irmãos, a sua possibilidade de entretenimento, a sua possibilidade de diversão, as suas ambições. Amém, irmão? Tudo bem? Estamos colocando as coisas no seu devido lugar. Mas hoje o que se vê é uma tentativa de se usar o nome de Jesus para ganho próprio, para obter vantagem. E nós devemos nos questionar: quando é que o meu tempo foi dedicado a pessoas que não gerariam retorno nenhum para mim? Nós estamos numa geração, irmãos, onde tudo tem que ser publicado, tudo tem que ser mostrado, né? Geralmente fazem essa associação com uma academia, né? Se não postou, não treinou, não é um negócio assim? Então no reino de Deus não é assim. Amém? No reino de Deus não é assim. Porque Deus vê de uma maneira diferente. Deus enxerga de uma maneira distinta. Glória a Deus. Então o que será que nós estamos deixando de fazer? Percebe então que toda a linguagem de Jesus demonstra que há uma oposição entre bem e mal. Há ovelhas e bodes no mesmo aprisco, mas haverá o dia da separação. Haverá o dia do retorno. Precisamos nos atentar. A certeza de que Cristo vai voltar. Como isso impacta as nossas vidas. Como isso modela as suas decisões. Entende que nós falamos aqui iminência. Agora eu quero que você repita uma palavra comigo. Diga perspectiva. Muito bem. Então, se por um lado nós devemos carregar essa consciência da iminência da volta de Cristo, ou seja, Ele está às portas. Ele há de voltar em qualquer momento. Eu não preciso de outros assuntos informativos. Eu simplesmente preciso descansar na certeza de que porque Ele falou, Ele há de cumprir. Amém? Essa mesma iminência deve trabalhar em nós uma perspectiva. Isso é uma atenção para nós, é fato. Por que uma perspectiva? Porque se por um lado o retorno de Cristo deve trazer em nós a certeza de que Ele está para voltar, isso pode acontecer a qualquer momento. A certeza de que Ele voltará deve trabalhar em nós uma construção, uma perspectiva de futuro. Isso é importante quando você vai ler Apocalipse, irmãos, que a gente vai ler agora. Apocalipse tem algumas complicações. Primeira delas, ele é um livro profético. O esclarecimento de Apocalipse começa a partir de uma visão dada a João, o visionário. Livro profético não significa livro de adivinhação, porque tem pessoas que acham que Apocalipse é a adivinhação do futuro. Não é isso. Porque ao mesmo tempo que é um livro profético, e é profético porque revela a vontade de Deus. Amém? Por isso ele é profético. Ele registra a vontade eterna de Deus. Ele também é um livro epistolar. O que é isso? Ele é uma carta circular. Assim como todas as demais cartas do Novo Testamento, ele tem caráter contingencial. Haviam contingências, demandas das igrejas na Ásia Menor, que eram 7 igrejas. Aquelas igrejas existiam, e o que foi escrito era para atingir essas 7 igrejas, de maneira circular. Então nós temos um livro que é profético, porque revela a vontade eterna e é registrado. Nós temos um livro que é epistolar, então ele tem caráter contingencial. Ele atingiu uma demanda específica de um povo específico em um momento da história, primeiro século. Mas ele também é um livro apocalíptico. Eu sei que para nós, Apocalipse é o nome do livro, mas a melhor nomenclatura seria Revelação, livro da revelação. Revelação de quem, irmãos? Não é da besta, amém? Revelação de Cristo. Muito bem. Mas Apocalipse é um gênero literário, e que ocorre em algumas circunstâncias das Escrituras. No livro de Daniel nós temos linguagem apocalíptica. O livro do Apocalipse carregado de linguagem apocalíptica. Nós vamos ter outros livros extra-bíblicos, como o livro de Enoque, que também tem linguagem apocalíptica, e tantos outros documentos. E a linguagem apocalíptica, ela é carregada de tipologias, linguagem mitológica, aparição de anjos, utilização de figuras como bestas-fera, que é o que acontece em Apocalipse. Então é natural, irmão, você vai ler Apocalipse, começa a aparecer chifre, dragão, coisa abrindo o mar, é esquisito. Por quê? Porque não compõe o nosso imaginário, não compõe a nossa literatura brasileira, não faz sentido isso para nós, amém, irmãos? Então eu preciso ler Apocalipse à luz do seu contexto histórico, literário e teopolítico, ainda tem mais essa. Porque aquele que escreve debaixo de um grande
de uma grande perseguição e poderio do Império Romano, que ali é a figura do mal. O regime ali que abriga o mal, que se contrapõe ao bem de Cristo, é o Império Romano naquele tempo. Então tudo isso é o livro de Apocalipse. E ele é para nós um esclarecimento de fatos do primeiro século, mas ele é também para nós um apontamento futuro. E nós vamos testemunhar essa oposição entre bem e mal até os dias de hoje. Amém, irmãos? Nós vamos perceber que existe um julgamento que é realizado ao longo do livro. Não vou entrar aqui de maneira detalhada, isso é para outra série. Mas o ponto é, irmãos, que o Apocalipse não é um livro que deve gerar em nós medo. Apocalipse é um livro que gera em nós o quê? Esperança. Porque é o livro que deixa muito claro que Cristo Jesus venceu, que Ele é Senhor sobre todas as coisas, e que no final, Deus endireitará tudo, irmão. Amém? E isso é maravilhoso para nós. É significativo saber disso. Faz toda a diferença. Entender que Deus está atento a todas as questões. Eu sei que às vezes vem em nós uma sensação de injustiça. Testemunhamos desigualdades. Testemunhamos coisas ruins acontecendo o tempo todo. Por vezes nos questionamos, onde está a justiça divina? Às vezes nós testemunhamos pessoas praticando mal, intentando mal e tendo um suposto êxito naquilo que estão fazendo. Às vezes vem um sentimento de que agir de maneira correta não vale a pena nessa vida. Mas irmãos, desde os profetas menores e também os profetas maiores, e nas palavras do próprio Cristo, irmãos, todo mal será recompensado com um justo julgamento. Se nós caminharmos pelos profetas do Antigo Testamento, nós vamos perceber que Deus está atento a cada ação de atrocidade contra as pessoas, a cada ato de desumanidade, a cada tipo de ação onde pessoas foram excessivamente malignas, feriram outros, não respeitaram outros. Deus está atento a tudo isso. Chegará o dia, e é o último dia, é o grande dia, é o dia do Senhor. Então, por mais que muitas das vezes nós não iremos testemunhar toda a justiça que gostaríamos no nosso tempo, ou na nossa geração, quem sabe, nós devemos nos lembrar, irmãos, que o mal não sairá impune. Há um julgamento específico, tanto o diabo, o demônio, como todo o mal será extirpado, lançado em um lago de fogo. Então não estamos aqui à deriva neste mundo, não estamos desorientados. E Deus é tão bom, irmãos, que Ele nos confiou a tua presença, essa presença que nos envolve, que traz para nós uma segurança, que nos faz corajosos, que nos faz levantar, que lida com as oscilações do dia a dia, mas é uma presença fiel, constante, que permanece, que te inspira, que te desperta. Eu sei que tem dias que são difíceis e outros piores ainda. Eu sei que é terrível a oscilação emocional, é terrível a dor, é terrível uma doença crônica, é terrível alguns tipos de tratamentos. A dor da separação de um ente querido, meu irmão, isso é terrível. Agora, também para essas coisas, Deus, como um Pai bondoso, Ele está atento. E chegará o dia, irmãos, onde Ele enxugará todas as lágrimas. Isso demonstra para nós, como diria Marcos Almeida, que toda dor é por enquanto, não é para sempre. Existem coisas que eu gostaria de entregar uma resposta, de conseguir confortar melhor as pessoas em momentos de dor. E nós não temos resposta para isso. Em parte conhecemos, diz as Escrituras. Mas fato é que Deus está atento a tudo, irmãos. Deus está atento a tudo. Não se esqueça disso. Não deixe as injustiças do tempo presente, as desproporcionalidades do tempo presente. Não permita, irmãos, que as desigualdades que você testemunha, não permita que pessoas que praticando mal e prevaleçam naquela estação, não permita que tudo isso venha corromper a sua esperança. Os nossos olhos não devem estar apontados para os cenários. Os nossos olhos devem estar em Cristo, autor, consumador da nossa fé, o alfa e o ômega. Você pode dizer amém? Então, quando nós olhamos para tudo isso, o último dia, irmãos, ele diz respeito a uma salvação eterna, mas não somente salvação eterna. O último dia diz respeito também a um grande encontro. O autor de Apocalipse, que é João, ele começa a tratar sobre um grande casamento. Ele vai utilizar ilustrações distintas para falar da mesma coisa, amém? Ele vai falar sobre um grande casamento, Cristo e a sua igreja, um relacionamento contínuo e eterno. E vai falar de uma cidade santa descendo à terra, a fusão eterna entre céus e terra, amém? Eu gosto muito do autor Nicholas Thomas Wright, ou Tom Wright, N.T. Wright.
porque ele enfatiza esse cuidado com o cosmos da parte de Deus, ou seja, Deus não abandonou a criação. E respondendo ao clamor da terra de Romanos capítulo 8, que a terra geme pela manifestação dos filhos de Deus. A dor que nós sentimos da temporalidade da vida, a dor que nós sentimos por conta dos processos da vida, por conta do pecado da humanidade, fere a terra também. Eu costumo dizer isso, as pessoas não se atentam muito, mas responsabilidade ecológica, irmãos, antes de ser pauta política, é pauta bíblica. Zelar pelo meio ambiente, irmãos, é uma demonstração que nós estamos imbuídos na missão de restauração da terra. Chegará o tempo onde todas as coisas serão restauradas, e Deus nos permite viver vislumbres da eternidade no tempo presente. Amém? Então eu gostaria que você abrisse agora a sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 21. Há um teólogo que ele diz da seguinte maneira: no fluir do livro de Apocalipse, ao final do capítulo 20, tudo parece ter sido cumprido, porque realmente, chega no capítulo 20, parece que tudo foi resolvido, Cristo voltou, os santos foram ressuscitados, os inimigos de Deus foram julgados e a salvação foi alcançada. Alguns poderiam até se perguntar, qual a finalidade então dos capítulos 21 e 22, se tudo que precisava ser feito, resolvido no capítulo 20, e esse autor continua. Esses capítulos demonstram que o objetivo da salvação não é apenas libertar o povo de Deus de Satanás e do pecado, mas também libertá-lo para o próprio Deus. Em outras palavras, o objetivo do Evangelho não é apenas a salvação ou o livramento do mal, é também a comunhão eterna com Deus, o Criador, Redentor e Sustentador. Amém? E de fato, é aí que nós vamos ver a presença relacional de Deus no povo da nova criação. Então vamos lá, Apocalipse capítulo 21, nós vamos ler do verso 1 ao verso 8 agora. Olha, pastor, nunca abri Apocalipse, morria de medo. Então hoje é a primeira vez, amém? Então a gente está começando logo pelo fim, para você ficar calmo, amém? Você sabendo o final, você fica mais tranquilo. Apocalipse 20, verso 1. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Irmãos, essa expressão ela é muito, muito, muito forte. Como eu disse, o livro de Apocalipse ele é carregado de uma linguagem figurada, e ele é entrelaçado com mais de 214 referências no Antigo Testamento. A expressão mar aqui remete à morte, atravessar o mar, a travessia do mar, em linguagem tipológica aponta para a vitória sobre a morte. E aqui está dizendo que não haverá mais morte, não haverá mais as trevas. Seguindo, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Verso 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Verso 6. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então aqui é uma imagem desse último dia. Percebe que se confunde a cidade santa descendo como uma noiva sendo adornada, porque está falando da mesma coisa. Hoje, irmãos, nós podemos provar da presença de Deus. Você pode dizer graças a Deus por isso. Mas nada se compara com o que será esse grande dia.
Hoje nós podemos provar do perdão dos pecados. Hoje nós podemos provar de uma alegria e de uma paz que o mundo não é capaz de nos entregar. Amém? Mas nada se compara com um cenário onde toda dor cessa, onde toda lágrima é enxugada, irmão. Significa que ainda existirão muitas lágrimas até que esse dia chegue. Mas quando esse dia chegar, nós não precisaremos mais lidar com luto. Nós não precisaremos mais lidar com esses processos que desfiguram o nosso físico. Nós não precisaremos mais com essa tendenciosidade à ansiedade ou as oscilações que nos deprimem. Nós encontraremos o pleno descanso do Senhor. Talvez hoje a sua vida esteja tão pesada e sobrecarregada. Talvez hoje a culpa que você carrega gere em você tanta dor, por erros do passado, por circunstâncias mal resolvidas que você vai carregando, e ninguém conhece a sua dor. Deus conhece, irmão. Deus conhece. E pela misericórdia divina, Ele é capaz de te sustentar hoje. E o sustento da presença de Deus para o hoje é um indicativo do que será a presença dEle de maneira contínua para toda a eternidade, irmãos. Amém. Então, em Apocalipse 21, verso 4, é até um verso difícil de ler, irmão. Que Deus aparece como um pai carinhoso, compassivo, que reconhece cada dor. Sabe, as dores e traumas, situações de sofrimento, os porquês da vida que tanto nos machucam, né? Por que isso? Por que agora? Por que tão cedo? Não saber a resposta de algumas perguntas, talvez é o que nos causa mais agonia, talvez é o que nos causa mais estranheza. Mas esse Deus é tão bom, irmãos, tão bom, que Ele está atento a cada processo, a cada etapa, a cada ferida. O último dia, irmãos, e nós devemos andar no dia de hoje, na certeza desse último dia. Ele alimenta a nossa esperança. Eu gosto do que o Tom Wright fala sobre amor, fé e esperança. Eu faço questão de ler para vocês. Ele diz assim: no Novo Testamento, o amor não é apenas uma ética, nem só uma emoção, mas sim a forma suprema de conhecimento. O verdadeiro conhecimento não é o que você sabe sobre o mundo ou sobre Deus, mas o que Deus conhece sobre você. Sua resposta a esse saber é, antes de tudo, o amor, pois a revelação é o amor em si. Atenção agora. A fé e o amor alcançam o céu apenas para descobrir que Ele veio à terra e está ocupado endireitando-a. A esperança é o amor rumo ao futuro, sabendo que a era por vir chegou, como o sábado, no presente, oferecendo descanso e revigoramento a um mundo cansado do trabalho. A realidade da eternidade alcança aqueles que creem hoje, em certa medida. Em Cristo nós podemos ter um vislumbre do que é o perdão, do que é a graça, do que é a esperança. Mas chegará um dia, irmãos, e esse dia há de chegar, onde nós nos encontraremos com o Senhor. E no ato desse encontro seremos plenamente transformados. Assumiremos corpos glorificados, como diz as Escrituras. Deixaremos o que a Bíblia chama desse corpo de humilhação. Por mais que você esteja numa era fitness, ainda assim é uma humilhação, amém? Aceite, irmão, uma humilhação, perto do que virá. E assim como Cristo é, o apóstolo João diz, seremos nós também. E assumiremos esses novos corpos. E provaremos de comunhão contínua para sempre. Muitos se perguntam, mas será que nesse tempo eu vou me lembrar de certas coisas? Será que nesse tempo eu não encontrarei novas tristezas? E a promessa bíblica é que não, irmãos. Neste tempo, chamado o dia do Senhor, o último dia, mais uma vez, toda lágrima será enxugada. Eu quero te convidar a essa reflexão. E eu quero encerrar a mensagem de hoje lendo uma canção, a letra de uma canção. Fala assim, mas pastor, por que você não canta? Porque eu não sei. Aleluia. Simples. Mas eu gostaria de ler essa canção. Se você puder, no lugar onde você está, fechar os seus olhos.
prestar atenção em cada um desses versos. Uma canção do Marcos Almeida. Toda dor é por enquanto. A tua alegria daqui até o fim e eternamente. A alegria verá meu rosto sem lágrimas. Verá raiar o dia que Jesus Cristo irá voltar nas alturas, com os teus anjos e as trombetas anunciando. Aí vem o refrão. Vem completando a obra que começa agora, misturada na dor, que é por enquanto. Vem completando a obra que começa agora, misturada no amor, que é para sempre. Novamente, vem completando a obra que começa agora, misturada na dor, que é por enquanto. Vem completando a obra que começa agora, misturada no amor, que é para sempre. Quantos foram abençoados, dêem glória a Deus bem forte aí do seu lugar.